Você já parou para pensar nas defesas emocionais que a gente constrói ao longo da vida? A gente constrói um monte, né? No final, acabam sendo armaduras que a gente usa para se proteger e até protegem, mas no final das contas, a gente fica preso. Porque se a armadura, por um lado, protege, por outro lado, isola. E ao isolar, às vezes, nos priva do que a gente mais quer, amor. Você quer saber sobre essas armaduras invisíveis? E o que é que você faz com elas? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E para você não se proteger de mim, que não precisa, eu acho, que não precisa, já comece se inscrevendo nesse canal, ativa o sininho para receber notificações e começa deixando o gostei. Final do vídeo, não gostou? Bota o não gostei. E o não gostei você não esquecerá. O gostei você esquece, então bota logo. No final é só trocar se você quiser. Mas para falar sobre essas armaduras invisíveis e por que a gente acaba se protegendo do amor, eu vou pegar carona no livro O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Esse livro conta a história de um cavaleiro que veste uma armadura para ser admirado pelo mundo e para se proteger também do mundo. O problema é que com o tempo ele começa a entender que se essa armadura faz com que ele seja visto, admirado e o protege, também o isola. Ele fica completamente isolado dentro da armadura. Ou seja, ele nem consegue mais sentir o toque das pessoas que ele ama, porque tem uma armadura cobrindo ele. Ele não consegue mais ouvir a própria voz e ele fica isolado do mundo, protegido, visto, admirado, mas enclausurado dentro da armadura. E a jornada dele para se libertar dessa armadura, no final das contas, é um mergulho dentro dele mesmo. E aí, por que eu estou dizendo isso tudo? Para a gente pegar essa metáfora do livro e você começar a se fazer a pergunta: qual é a sua armadura? Aquela que você acha que lhe deixa bonitão ou bonitona, mas que na verdade lhe deixa um solitário isolado. E essa armadura pode vir de diferentes formas. Pode vir na forma da máscara do perfeccionismo, ou então a máscara do eu não sinto nada, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Pode aparecer na forma de sempre ter relacionamentos só superficiais, onde nunca nada se aprofunda, porque, nossa, como é que eu vou deixar que passem, pela armadura? Pode ser uma incapacidade tremenda de mostrar vulnerabilidade. E isso muitas vezes acontece na forma de uma arrogância tremenda. Por trás de todas as armaduras de todos nós, eu incluso, tem sempre uma pessoa muito frágil. E é preciso que você entenda que todas essas armaduras, todas essas máscaras são criadas na tentativa de evitar dor, de evitar sofrimento, mas elas acabam, sem que a gente perceba, nos impedindo de viver o amor verdadeiro, de viver a entrega ao outro e de viver o amor até por nós mesmos. Da mesma forma que o cavaleiro do livro não conseguia nem ouvir a própria voz, a gente não consegue se amar, a gente não consegue sentir auto-amor e a gente também não consegue sentir o amor do outro. Em outras palavras, a metáfora do cavaleiro preso na armadura fala dos nossos mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa são criados exatamente por medo da frustração, da dor, como eu já falei, mas eu insisto, quanto mais a gente tenta não sofrer, mais a gente sofre de solidão. Então eu devo ser uma pessoa exposta, com o coração aberto. Para, bebê! Para, que não é disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo
que você precisa ser uma pessoa permeável. É preciso que uma certa quantidade de coisas seja possível de passar, de chegar até você. Será tudo? Não, não será tudo. Agora, é preciso que algumas coisas passem sim. Então comece entendendo que o medo da gente se mostrar como é e como sente tem muito a ver com a necessidade de aceitação. Eu tenho muito medo de não ser aceito, então eu preciso criar capas, né? Para ser aceito, para fingir que sou forte, que nada me fere, que nenhuma seta me acerta. E aí você acaba se fantasiando do profissional impecável, do parceiro perfeito, daquele que nunca erra. O problema é que quanto mais a gente vai vestindo essas armaduras, menos o outro vai conhecendo a gente. E, portanto, menos o outro tem capacidade de nos amar. E aí o outro acaba amando uma personagem que eu criei. E eu me sinto sempre vazio, incompreendido, não percebido, não fazendo parte, porque o outro está sempre lidando com a personagem, não comigo. Então entenda que as nossas armaduras emocionais, se por um lado elas nos protegem da dor, elas também nos privam da alegria. Não há como eu amar sem sentir dor. Não há como eu ter alegria sem sentir tristeza. Não há como eu ter felicidade sem sentir saudade. Nada disso é possível. Os contrapontos sempre são necessários. Não há como eu ver os objetos iluminados se eu não perceber as sombras. Não adianta a gente querer criar a casa do caramujo, porque de fato todos nós fugimos da ideia de sentir dor. Eu não quero sentir dor. E o que eu estou lhe dizendo é, isso é impossível. Sem dor não há prazer. E isso vai muito da medida, até no sexo. O sexo é divertido, é legal, é gostoso, mas se passar de uma certa medida, se torna doloroso. Ou termina num determinado momento, ou seja, ou você se entrega de vez àquele momento e chega ao ápice das coisas, ou se torna doloroso se você não se entrega. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, já entendi a dinâmica, mas como eu me liberto disso? A libertação começa pela consciência. Quais são minhas armaduras? Quais são as defesas que eu uso? Como é que eu não deixo que o amor das pessoas chegue até mim? Como é que eu me escondo? Quais são minhas artimanhas, meus artifícios? Quais são os comportamentos que me isolam do mundo e que fazem com que eu me sinta tão forte, tão bonito, tão poderoso? E tão solitário, tão infeliz no final das contas. Começa a ter consciência de como é que você se defende de tudo e de todo mundo. Porque eu vou te contar, não precisa. Se tem uma coisa que os meus anos me ensinaram é que a minha vulnerabilidade me traz felicidade. Ah, nossa, os outros não abusam de você? Às vezes sim, mas e daí? Quem se importa? O que eu não quero é ficar isolado. Eu quero abraços, eu quero verdades. E sim, para isso eu tenho que estar muito disposto a mostrar minhas feridas. Minhas feridas existem, tá? Só para constar. Depois, para tirar a armadura, é preciso que você reconheça que você não precisa estar sempre no controle. Na verdade, raramente você está no controle. Eu não controlo minha vida. Eu não controlo o meu corpo. Neste momento, há uma série de coisas acontecendo no meu corpo completamente fora do meu controle. Minha temperatura está sendo regulada, minha pressão, meu batimento cardíaco. Vai saber que o batimento cardíaco, o remédio ajuda. Mas tem muita coisa que foge ao meu controle. Na hora que eu me entrego à realidade de que eu controlo muito pouca coisa nessa vida, eu deixo de lado a armadura, eu deixo de ser tolo. E isso faz com que o outro se aproxime muito mais de mim. E por fim, permita-se criar conexões verdadeiras. Eu acho que no fundo nós somos mesmo ilhas. Nós somos de fato ilhas, mas essas ilhas precisam construir pontes
com o continente ou com outras ilhas. Eu posso, de vez em quando, até fechar a ponte, dizer que eu quero que a ilha fique ilhada mesmo, mas eu preciso ter conexões, eu preciso ter caminhos para outras ilhas, para o continente, eu preciso. Não dá para viver no mar isolado. Isso nos destrói, nos amargura, e isso é somente fruto da criança ferida que existe dentro da gente. E assim como no livro, na vida da gente, caminhar para a retirada dessa armadura pode ser algo difícil, doloroso, mas nos deixa profundamente mais leves. A gente tem muito menos peso para carregar depois que tira a armadura. E junto com essa leveza, nós nos tornamos mais autênticos. E junto com essa autenticidade, mais capazes para amar verdadeiramente o outro e nos abrirmos para receber e termos a possibilidade de sermos tocados pelo amor do outro. Então, seja como o cavaleiro do livro, que no final ele percebe que só conseguirá tirar a armadura que recobre ele se ele aceitar as vulnerabilidades dele, as imperfeições, e se ele deixar o amor fluir dentro dele. E esse é o grande aprendizado. Para viver o amor verdadeiro, a gente precisa aprender a deixar de lado aquilo que, se por um lado nos protege e protege, por outro lado, nos limita profundamente. Pense nisso e me conta aqui nos comentários quais são as tuas armaduras. Está na hora de deixá-las cair. Eu garanto que você será muito mais feliz. Pode crer. Tchau, até a próxima!